Olá pessoal, tudo bom? Você já ouviu falar no anticoncepcional chamado Selene? Talvez você seja até uma das pessoas que toma esse anticoncepcional. As coisas que as pessoas não sabem é que o Selene ele é um tipo de medicamento que ele só é indicado para a mulher tomar em algumas situações e não exclusivamente como um anticoncepcional. Se você não saber disso, acompanhe esse vídeo que eu vou explicar detalhadamente tudo sobre o Selene. Bom, se o Selene não é um anticoncepcional propriamente dito, o que ele é? Na verdade, ele é uma medicação que tem a sua indicação sim, principalmente quando a mulher tem alterações de hormônio, alterações que a gente chama androgênicas, ou seja, a mulher está tendo uma masculinização do corpo, e com o aumento desses hormônios androgênicos, a mulher pode ter muita oleosidade na pele, que a gente chama de seborreia. Isso pode levar inclusive a muita acne, que são as espinhas no rosto. Pode levar também a um hirsutismo, que é um aumento da quantidade de pelos no corpo e principalmente na face da mulher. E também na síndrome dos ovários policísticos. Essas são as principais indicações para tomar o Selene. O Selene é uma medicação que ele tem sim uma função de anticoncepção, ou seja, quem está tomando ele está protegido de não engravidar. Porém, a própria fabricante, que é a Eurofarma, ela não recomenda o uso do Selene com uma função exclusiva de anticoncepção. E é muito importante que você saiba agora como é que o Selene vai agir no seu corpo, como é que ele vai agir no corpo da mulher. O Selene, ele é um tipo de medicamento que ele contém dois hormônios. Vou usar essas bolinhas para exemplificar para vocês agora. Faz de conta que isso aqui é um hormônio chamado estrogênio e esse aqui é um hormônio chamado progesterona. Toda mulher tem no seu corpo esses dois hormônios. Eles são produzidos pelos ovários da mulher. A medicação Selene contém esses dois hormônios, o etinilstradiol, que é o estrogênio, e a ciproterona, que é a progesterona. O grande diferencial dessa medicação é exatamente o tipo de progesterona que tem lá no Selene, que é a ciproterona. Ela é o hormônio exatamente que inibe a ação dos hormônios androgênicos, os hormônios que vão causar todos aqueles sintomas que eu acabei de falar para vocês. O Selene ele vai agir reduzindo, por exemplo, a secreção das glândulas sebáceas no rosto, diminuindo a oleosidade, melhorando a acne. Ele diminui o número de cistos lá do ovário, reduzindo também o volume do próprio ovário, além de trazer uma normalização dos hormônios da mulher. Passe a menstruar de forma mais natural, mais normal. Se ela menstruando também em menor quantidade de sangue, em menor quantidade de dias, ela vai evoluir com menos cólicas e uma deficiência menor também de ferro no seu sangue. O Selene ele é tomado mais ou menos como um anticoncepcional. O ideal, se você não está usando nenhum método contraceptivo, nenhum método anticoncepcional antes, o primeiro comprimido é tomado exatamente no primeiro dia da menstruação. É quando começa, e aí o comprimido, a cartela tem 21 comprimidos. Todos os dias você vai tomar um comprimido e quando terminar a cartela vai ficar 7 dias sem tomar, 7 dias de pausa e reiniciando uma nova cartela no 8º dia. Você já está tomando um outro anticoncepcional e você vai trocar para o Selene por uma das indicações que eu falei. O ideal é que você vá emendar uma cartela com a outra, você não vai haver pausa no caso. Então eu estou tomando, digamos, ciclo 21 e aí eu estou tomando o último comprimido. Foi hoje, amanhã eu já começo a tomar o primeiro comprimido do Selene. Nesse mês não vai ter pausa. Lembrando que no primeiro mês de uso do Selene, você já está protegida como contracepção. Ou seja, não precisa ficar com medo se vai ter risco de engravidar ou não. Existem algumas situações que são as contraindicações totalmente absolutas do uso do Selene. Em hipótese alguma, nessas condições que eu vou citar para vocês agora, se recomenda o uso do Selene. Que seriam essas condições? Se você tem um histórico, ou atual ou um histórico pregresso, de ter tido trombose, que é aquele coágulo que fica nas veias. Se você teve ataque cardíaco, teve histórico de AVC, por exemplo. Se você tem enxaqueca, principalmente enxaqueca que são acompanhadas de alguns sintomas neurológicos, que a gente chama de as áureas, não se indica, porque você tem um maior risco de ter trombose. Se você tem um diabetes
um diabetes descompensado, diabetes que você tem aquele problema nas veias, nas pernas, que a gente chama de vasculopatia, diabetes que já está tendo problema de visão, se você tem um problema no fígado, se você tem algum nódulo, mesmo que seja benigno, como adenoma, como hemangioma, se você tem alguma doença hepática muito grave, como cirrose ou hepatite C, se você tem um histórico de câncer de mama ou qualquer câncer ginecológico do útero, do ovário, em hipótese alguma se recomenda usar o selênio. Além dessas contraindicações completamente em relação ao uso do selênio, eu costumo dizer que existem algumas situações clínicas que a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita precaução. Algumas situações como pessoas que têm varizes, pessoas que têm pressão alta, que são fumantes, pessoas que têm epilepsia, pessoas que têm o lúpus, pessoas que têm algum problema do coração, como arritmia, como algum problema na válvula do coração. Tenha muito cuidado. Eu, pelo menos, nunca recomendo a pessoa nessas situações usar o selênio, mas isso vai de médico para médico. De repente o seu médico ele recomende, mas para você eu indicaria que você, se tomar o selênio nessas condições, você tivesse uma vigilância muito grande com o teu médico em relação, porque em todas essas condições pode levar ao risco de trombose. Uma outra coisa muito importante, e daí a Eurofarma não recomendar, repito, ela não recomenda o uso do selênio como anticoncepcional de forma exclusiva, é pela sua hepatotoxicidade. O que é isso? Ele é tóxico para o fígado. Isso poucos médicos falam, mas todo mundo que toma o selênio deveria fazer uma vigilância com o exame de sangue da função hepática, dosando as bilirrubinas e o TGO e o TGP, que são as transaminases. Isso com 15, com 30 e com 90 dias de uso do selênio. Outra informação fundamental é que se você estiver na suspeita de gravidez, não tome o selênio, porque o selênio é um tipo de medicação que ele pode sim causar alguma malformação no teu bebê. Em outras situações também que a gente pede muito cuidado é se você toma alguma outra medicação que possa diminuir a função do selênio. Como medicamento, se você tem epilepsia, por exemplo, você pode tomar medicamentos como barbitúricos, fenitoína, algum medicamento que é contra a convulsão, e isso reduz a função do selênio. Você pode tomar, às vezes, infecções bacterianas, a azitromicina, isso reduz a função do selênio. Se você toma, por exemplo, é muito comum as mulheres terem candidíase e tomar, por exemplo, fluconazol, isso também pode reduzir a eficácia do selênio, e por isso que às vezes você pode até ouvir história de pessoas que estavam tomando selênio e engravidaram mesmo tomando o anticoncepcional. Uma dúvida muito frequente também é se por acaso eu estou tomando a medicação e naquele dia eu não me senti muito bem, comecei a ter muitas náuseas, comecei a vomitar. Então o que é a ideia? Se você vomitar 3 a 4 horas após ter tomado o comprimido, é recomendado que você repita o comprimido nesse mesmo dia, porque ele não deve ter feito o efeito necessário que ia fazer no teu corpo. Eu espero que vocês tenham adorado essas informações, ficou um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu tenho certeza que se você não toma o selênio, você conhece alguém que toma, tem alguma amiga sua que toma, leva essa informação para um maior número de pessoas, a pessoa vai até te agradecer por compartilhar. Marca ela nesse vídeo, encaminha nesse aviãozinho e não esquece de seguir a gente lá no Instagram, de curtir a gente lá no Facebook e de se inscrever no nosso canal no YouTube. Um forte abraço, desejo a vocês uma quarentena sempre abençoada. Tchau!